Vamos lá. Então, por que você precisa saber disso, né? Porque isso vai influenciar diretamente tá? Nos seus custos e receitas, né? Por exemplo, tá? Por exemplo, aqui que eu vou colocar aqui, ó, frete, custo de frete, tá? Qualquer pessoa que já fez alguma transação comercial aí no setor florestal, seja lá como for, seja lá qual for, você já deve saber que o peso da madeira, por exemplo, eu que estou aqui no Mato Grosso, muitas vezes as empresas aqui que eu dou consultoria, as empresas têm uma certa dificuldade na hora de fazer essa composição dos custos, porque o comprador, além dele ter que pagar pela madeira, tem que se fazer o cálculo aí do frete que sai, por exemplo, daqui do Mato Grosso até o porto lá de Santos ou de Paranaguá. Então, normalmente, quanto mais pesada é a madeira, maior o custo do frete, né? Então, o custo do frete ele é impactado diretamente pelo peso barra densidade da madeira, né? Se você souber fazer esse cálculo, isso vai te ajudar a compor melhor os custos. De repente, mais para frente aqui eu vou explicar sobre quais são os principais fatores que influenciam nessa questão aí do peso, densidade. Então, se você souber entender melhor esses fatores, isso quem sabe até vai te ajudar aí a baratear os custos do frete, tá bom? Então, nessa questão aí da logística, né, o frete ele é impactado diretamente sobre a questão do peso da madeira, né? Um outro fator aí em que o peso da madeira ele influencia diretamente é para o pessoal aí de florestas plantadas, mais especificamente na questão da produção de papel e celulose, né? Então, eu vou até colocar aqui, ó, em relação a florestas plantadas, para quem é do ramo aí de papel e celulose, ou se você estiver pleiteando uma oportunidade numa grande empresa que trate aí de papel e celulose, saiba que o peso da madeira, ele é também aí um parâmetro muito importante na hora de se avaliar, né, a questão da produção de celulose, tá? Porque, de maneira geral, tá, eu vou aqui generalizar, tá bom? Na questão da celulose, o peso é um importante parâmetro, tá? Para se avaliar, por exemplo, a questão da produção, tá? Então, no sentido de, é um importante parâmetro para se avaliar a produção, né? Baseando-se no peso de madeira colhida e no peso de celulose produzida, tá? Porque isso é uma forma de se fazer essa avaliação da produtividade, né? Na hora de se produzir a celulose, tem lá toda a questão da pasta de celulose, das fibras. Então, a celulose em si, ela tem essa questão de ser avaliada em relação ao seu peso. Se ela é avaliada em relação ao seu peso, faz sentido também que seja avaliado qual que é o peso da madeira em que é colhido lá no campo, né? E uma vez que você souber calcular essa informação de quanto que é colhido já desde o inventário, isso também vai te ajudar muito a avaliar, entender melhor esses parâmetros de qualidade aí, tá? Em relação também à produção de celulose, tá? Então, outro tópico aqui que vai te ajudar muito a você aí nas suas consultorias, vai te ajudar muito nos seus, né, no seu dia a dia, nos seus lucros e faturamentos em relação ao peso da madeira, né, é o próprio valor da madeira, tá? Isso porque, de maneira geral, também aqui generalizando, tá? As madeiras, muitas vezes consideradas mais pesadas, elas são consideradas mais pesadas porque elas têm determinadas características. Dependendo da finalidade, o peso da madeira ele vai influenciar diretamente no valor, né? Ou dependendo de outra finalidade que seja, as madeiras mais leves elas vão ter mais valor, tá? Então, por exemplo, aqui nas empresas também que eu dou consultoria, algumas têm plantios aqui de pau de balsa, que eu não sei se vocês conhecem, eu vou até mais para frente aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto aqui, né? A pau de balsa, para quem não sabe, ela das madeiras comerciais, ela é a mais leve que se tem conhecimento, né? O pau de balsa, ele tem a densidade aí em torno de 0,14, então 1 metro cúbico de pau de balsa tem aproximadamente 140 quilos, é considerada super leve.
Então, é uma madeira de alto valor para fins específicos de produção. Dependendo de outros fins, pode ser que ela não tenha valor nenhum e seja necessário uma madeira mais pesada, né? Então, tudo isso também vai influenciar o valor da madeira, né? Então, dependendo dos objetivos, o valor da madeira é diretamente influenciado pelo peso. Então, além do valor da madeira, o peso, né, ele também vai influenciar diretamente até mesmo nos tratos silviculturais. Por quê? Né? Pode até parecer que nem tanto, que nem tanto, né? Mas, por exemplo, aqui, eu que lido aqui, que dou consultoria, a gente tem empresas aqui que eu acompanho que tratam muito com plantios de teca, né? A mesma empresa, ela tem um plantio de teca, ela tem uma área experimental de pau de balsa. Então, a gente já observou que o pau de balsa, por ser mais leve, ele também vai influenciar aí, por exemplo, no desgaste de equipamentos, né? Vou até anotar aqui, ó. Desgaste de equipamentos, porque muitas vezes é mais leve, ele é mais fácil e mais rápido de se trabalhar, né? Ou então no rendimento das operações, tá? Ou então em fatores de segurança, né? Porque a gente não vai querer que uma tora super pesada caia na cabeça de alguém. Então, de qualquer maneira, o peso da madeira, ele também influencia nessa questão dos tratos silviculturais, tá bom? Esteja também atento a isso, tá? E também, por último aqui, porém não menos importante, né? O próprio peso da madeira pode ser usado como um parâmetro para cálculo de volume, tá? Porque se a gente está falando aqui que um determinado volume, ele vai ter um peso aproximado, você pode muito bem fazer a relação inversa. De acordo com o peso de uma madeira, se você já souber qual que é a massa específica daquela madeira, você pode fazer o inverso. Você quer saber o volume, então você vai lá e pesa aquela madeira, seja ela em tora, seja ela na forma como ela tiver, e aí, de acordo com o peso, você consegue ter aí uma relação aproximada de quanto de volume que vai ter, tá? Então, não só o volume a gente encontra o peso, mas se você, de repente, já tiver essa informação, uma vez que você já tenha, você pode, então, aplicar isso para achar o inverso, né? Eu consigo pesar essa madeira aqui. Então, dessa forma, eu consigo ter aí uma informação, nem que seja aproximada, mas você consegue de quanto de volume que tem essa madeira, tá bom?